Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é a Andresa, né, esposa do pastor Renato, da Igreja Batista Missionária Barra de Jangada. E nós estamos aqui nesse culto de oração, né, tem toda quarta-feira, às 15 horas, na nossa igreja. Hoje nós estamos realizando esse culto de forma online, mas nós cremos num alcance muito grande, né, dessa missão que Deus nos deu, que é estar intercedendo e orando. E Deus me deu uma palavra nessa tarde, hoje é 13/5, e Deus me deu uma palavra que eu creio que se cada um de nós, se cada igreja vivesse verdadeiramente essa palavra, muitas coisas que acontecem no mundo hoje não existiriam, que é a unidade na oração, é estarmos orando uns pelos outros. E eu vou estar compartilhando com vocês um texto que se encontra em Êxodo 17, versículo 11 e o versículo 12. A gente vai estar lendo e que Deus possa falar aos nossos corações essa tarde. Que Ele possa mudar histórias nessa tarde. Que Ele possa levantar verdadeiros intercessores para que estejamos unidos, intercedendo uns pelos outros. Amém? Êxodo 17, versículo 11 e 12 diz assim: Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomavam uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Amém? Então, nós vamos estar compartilhando nesse momento e meditando sobre esse texto e sobre a importância de estarmos orando, a importância da oração para vencermos nossas batalhas. Na palavra de Deus, a gente vê em vários textos bíblicos que falam sobre oração. E Deus fala, existe o texto que fala orar sem cessar. Como esse vídeo tem que ser bem rápido, eu não vou poder marcar todos os textos e estar lendo. Mas a palavra de Deus diz orar sem cessar. A palavra de Deus diz, apresente as vossas petições, se confessarmos, né? Existem muitos textos onde a palavra de Deus nos adverte a orar, a interceder, confessar, orar sem cessar, orar uns pelos outros. Por quê? Porque Cristo quer que cada um de nós tenhamos um relacionamento com Ele através da oração. Cristo, quando esteve entre nós, né, Ele veio, Ele habitou entre nós, Ele constantemente ia para o monte orar e falar com Deus. Então a oração tem que ser constante na vida do cristão. E Ele quer que você confesse, que você fale, que você tenha um relacionamento com Ele. A gente vê na passagem onde Cristo encontra com o cego Bartimeu e ele fala para o cego: o que queres que eu te faça? Né? A gente, todos ali presentes, nós quando lemos, nós concluímos que era óbvio que o cego queria. Ele queria enxergar, mas Cristo queria ouvir da boca dele. Né? E Cristo quer ouvir da nossa boca as nossas necessidades. Ele quer que a gente dependa dele como filhos. Né? Que tenhamos intimidade, conversemos com ele diariamente. Cristo quer estabelecer um convívio, né? Estabeleça esse convívio com Cristo. Diga a Ele para que Ele entenda a sua dependência nele. Amém? Quando Moisés estendia a mão, esse texto é tremendo, que é um momento de guerra, né? Onde o povo estava em guerra ali. E o povo estava unido no mesmo propósito. Todos ali embaixo estavam ali guerreando,
né, com suas armas, guerreando contra o povo inimigo. Mas Moisés, que era o líder daquele povo, ele estava com suas mãos estendidas. Né? Ele estava com suas mãos estendidas, erguidas, assim, declarando que aquela guerra não podia ser vencida apenas pelas armas carnais, né? Com as armas feitas por homens, né? Não apenas com espada, com lança. Aquela guerra era vencida porque existia ali um líder com sua mão erguida declarando: a presença de Deus está aqui, o Senhor está guerreando conosco. Né? Então, quando Moisés estava com suas mãos erguidas, ele chamava para aquele lugar a presença de Deus e Deus guerreava pelo povo. Então, é importante que a igreja esteja unida. Às vezes a gente vê muitas pessoas, eu oro sozinho, meu relacionamento sou eu e Deus. Não guerrei sozinho não, meu irmão. Esteja unido, né? Esteja unido como igreja. Nós estamos vivendo dias onde a gente não se arruma, né? E vai para o templo. E lá um vê o outro, né? A gente coloca as nossas máscaras e a gente vive ali em comunhão, e muitas vezes naquela comunhão um não sabe o que o outro passa, um não sabe o dia a dia, né, de cada um. E hoje nós vivemos como igreja dentro das nossas casas, porque a igreja está impossibilitada de se unir fisicamente, não é isso? Então hoje você precisa se unir à igreja. Irmã, mas a igreja é cada um de nós. Será que é tempo de cada um viver a sua individualidade e guerrear a sua luta sozinho? Será que nós estamos vivendo um momento cada um por si, Deus por todos? Será que Deus não quer que a igreja se una em oração, que a igreja esteja ali, guerreando, enquanto a liderança está com as mãos estendidas? Né? Nós estamos nesse culto que é dirigido pelo Ministério de Intercessão, e o Ministério de Intercessão, através da irmã Maria, estabeleceu oração 3 vezes ao dia. Né? Quantos estão lá com a irmã Maria, né? Com o pastor que tem estado com a mão erguida? Todos os dias ele vai para a igreja e ora no altar, e ora pela sua vida. Né? Vamos estar a cada vez mais nos unindo, se una. Né? Se una, Deus quer a união da igreja, Deus quer a igreja lutando unida. Não é tempo de cada um ficar vivendo sozinho. Às vezes as lutas são tantas, as guerras são tantas, que a gente começa a lutar como os discípulos dentro do barco na hora da tempestade, e Cristo estava lá no travesseiro dormindo, porque cada um dos discípulos acreditava que conseguiriam vencer sozinhos, porque eles já eram experimentados em navegação, né? Eles eram os doutorados em navegação. E eles sabiam vencer tempestades, porque eles já venceram muitas tempestades. Então eles não precisavam invocar Jesus, chamar Jesus, vem nos ajudar. Até que eles viram e lembraram que aquela tempestade era maior do que eles e jamais eles venceriam sozinhos. Então eles vão até Cristo, né? E falam, porque o Senhor dorme enquanto nós perecemos? E aí Cristo fala, né, que a tempestade se acalmasse. Então a união uns com os outros, a união com Cristo é que nos ajuda a vencer as batalhas. E Moisés, ele sendo, né, um homem de Deus, a palavra diz que ele falava face a face com o Senhor, né? Era um homem que tinha intimidade tremenda com o Senhor. Nenhum de nós nos nossos dias temos a intimidade que Moisés tinha. E mesmo ele sendo um grande homem de Deus, fisicamente ele cansou, né? Os braços dele foram se desvalecendo, ele não aguentava ficar em pé. Então o que aconteceu? Homens se levantaram para ajudar Moisés, né? Porque quando Moisés abaixava as mãos e ele desfalecia, o povo começava a perder a guerra. Então, Deus levantou Arão e Hur ali para botar pedras e Moisés aliviar ali a perna. E cada um segurou num braço de Moisés, né? E eles ali
deram ali aquele apoio, aquele suporte a Moisés. Então isso é ser igreja, ser povo de Deus, né? É não apenas, o pastor não me ligou. Ai, mas cadê os irmãos da igreja que não estão me ajudando? Nós estamos aqui, temos estado na igreja. Hoje é quarta-feira, o pastor está em plantão lá na igreja. Busque ajuda, não lute sozinho, né? Nós somos igreja do Senhor. Nós temos que estar unidos. Se você está fraquinho, eu não te julgo, não. Porque às vezes a luta é tão grande que você pensa, eu estou sozinho, e o inimigo vem e aproveita, porque ele quer aproveitar e atacar as ovelhas que estão vulneráveis, né? Porque quando a ovelha não está ali unida no rebanho, ela se torna vulnerável ao lobo, se torna vulnerável aos leões e aos ursos que vêm para poder te matar mesmo, te ferir, te matar espiritualmente, né? Cristo, quando fez a grande comissão dos discípulos e mandou que eles fossem e pregassem, ele falou algo que sempre fala muito ao meu coração. Eu vou compartilhar com os irmãos, e ele fala, né, que eles fossem e orassem e empreitassem as mãos, e pessoas seriam curadas, e seriam expulsos demônios. E eles falam para eles assim: não tema o homem que pode te matar, tema aquele que pode roubar a tua salvação. Então o inimigo, ele quer roubar a nossa salvação, ele quer nos tirar da presença de Deus, ele quer nos apresentar o banquete. Então muitas vezes a gente muitos, né, não estão conseguindo se conectar. É tempo de estar conectado. Né? É tempo de abrir lá o Zap e ler sim as mensagens, né? É tempo sim de abrir o Facebook para ouvir aquilo que Deus está ministrando à igreja. Lembre-se que Moisés erguia as mãos, a palavra de Deus está saindo do altar, né? O André tem pregado, o irmão Humberto tem pregado, o seu pastor tem pregado a palavra do Senhor. Ele ora e pergunta para Deus qual é a necessidade do povo. Então as mãos estão erguidas, as mãos do seu pastor estão erguidas, a palavra de Deus tem sido pregada. Se conecte, né? Busque essa bênção, não lute sozinho, amém? Não lute só, porque você vai perder se você lutar só. Hoje é tempo de unir, de estar se unindo. Às vezes a gente vê as dificuldades, né, que tem na tecnologia. Eu não consigo me conectar. Lute para se conectar. Nós vimos o Brasil lutando para se conectar a um aplicativo para receber um auxílio. E muitas vezes a igreja não luta para se conectar e receber a bênção que está saindo do altar. Você não vai vencer se você não se conectar, se você não estiver debaixo dessa nuvem, né, da bênção do Senhor. Né? A palavra de Deus diz que quando o povo passava pelo deserto, existia uma nuvem, né? E o povo ficava ali juntinho, embaixo daquela nuvem que os protegia do sol. E à noite, né, aquela muralha de fogo aquecia o povo à noite. Então Deus, irmãos, Deus quer a igreja unida, né? Não lute sozinho. Se una à igreja, né? A sua igreja. Porque hoje tem palavra, lives e palavras, live de pessoas que nem têm a vida no altar. A gente fica vendo pessoas porque tem talento, tem oratória, né? Mas não tem a presença de Deus, não oram, não estão com seus joelhos dobrados, não tem autoridade sobre sua vida. Vai lá, fala o que quer, mostra o seu talento, mas a sua vida não vai ser cobrada a ele nem a ela, né? Pessoas que a gente fica seguindo. Eu sempre procurei seguir os meus líderes, né? Aqueles que vão responder por mim, sim, porque Cristo entregou ao seu pastor as ovelhas que são dele para ele cuidar.
né? As ovelhas são do Senhor, mas Ele colocou anjos na igreja. Nós vemos nas cartas lá em Apocalipse, quando Cristo foi falar com a igreja, as cartas foram escritas, ele falava o anjo da igreja. Então a gente vive um período democrático, onde todo mundo manda, todo mundo opina, mas a palavra de Deus continua a mesma. A forma de governo de Deus continua a mesma. E Deus, Ele honra pelos líderes. E Ele fala com os líderes. E Ele cobra os líderes. Amém? Então, esteja conectado com a sua igreja. Se una à igreja, né? Esteja debaixo da autoridade do seu pastor, né? Que ora por você. E tenha amigos que te ajudem a sustentar também as suas mãos e te sustentar. Um sustenta o outro. Nós estamos unidos para isso. Teve uma oração e eu falei sobre o escudo da fé. E o escudo dos soldados, a gente sabe disso. O escudo é para proteger o soldado. E quando eles vão para a batalha, fica um coladinho no outro e um escudo enganchado no outro. Então, nós temos que nos unir em oração. Amém? É tempo de união. Parece que é tempo de estar cada um no seu canto, né? Mas não é não. Essa semana foi meu aniversário, né? Na segunda-feira. Foi aniversário de uma pastora amiga minha e nós estávamos conversando e vendo como as pessoas hoje estão mais unidas e se importando mais com as outras. Porque hoje a gente tem pensado, meu Deus, e se eu perder? Né? E se eu perder fulano? Né? E quando a gente perde, né, até os defeitos daquela pessoa, elas viram saudade. Né? Viram saudade. E a gente só consegue lembrar das virtudes, a gente não lembra mais dos defeitos. Porque os defeitos se exaltam no momento do nosso dia a dia, mas quando a gente perde, eles ficam tão pequenos perto das qualidades daquelas pessoas. Já viram isso? As pessoas falando, nossa, fulano morreu, ele era ótimo. Você não vê falando mal, porque os defeitos, eles se vão quando a gente perde a pessoa. Né? A gente só lembra das qualidades. Então estejam unidos, seja uma pessoa fiel, seja uma pessoa confiável, para que alguém chegue em você e fale, olha, eu tô com problema tal e tal e tal, segura aqui comigo, segura meu braço desse lado, segura, me ajuda a segurar as cordas, amém? Tem amigos que te ajudem e te sustentem. Para fechar, eu vou estar lendo Tiago 5,16. Tiago 5,16 que diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Então seja essa pessoa fiel, justa, confiável, em que as pessoas possam ir até você, porque sua oração vai ser eficaz, né? A sua oração vai ser eficaz. Deus nos levante como igreja para ajudar uns aos outros. E nessa oração de socorro e de intercessão, né? Você tem uma liderança espiritual, né? Nós temos o Ministério de Intercessão, a Irmã Maria. Existem pessoas que estão com ela, segurando os braços, né? Junto, né? O pastor, o Ministério de Intercessão segurando os braços do pastor nessa guerra, né? Existem as lideranças, né? O Ministério Jovem, você que é jovem, tem Tonhão e Bruna, tem as pessoas que auxiliam eles, né? Tem o Andro, tem Juliana, que tem segurado as pontas com os adolescentes, né? Você que é criança, que precisa de um socorro, tem irmã Cândida, tem eu, né? Você que é mulher, precisa de um socorro, tem irmã Glaucia, tem irmã Hilda, que são pessoas que você pode confiar. Se você está passando necessidade, né, financeira, de alimento, não passe sozinho, irmãos. Não passe sozinhos. A gente ora pedindo a Deus que nos mostre
mas você pode pedir socorro, né? E nós temos entrado em contato. Você tem essa liderança espiritual, você não está sozinho. Não é tempo de cada um cuidar de si, é tempo da gente se cuidar em intercessão e em oração. Porque nós, esse exército, né? Essa palavra, eu creio que toda palavra que Deus dá é para a gente aplicar para a nossa vida, né? Então, o que Deus está falando em resumo nessa tarde? Nós somos um exército, nós estamos em guerra, né? Nós estamos em guerra. Você está lá embaixo guerreando com a espada, lutando, mas existe uma liderança espiritual que está invocando o nome do Senhor sobre sua vida, né? Ele está com as mãos estendidas, nós estamos com as mãos estendidas, através do ministério de intercessão, ao qual você também faz parte, dizendo: Senhor, venha sobre nós, vence essa batalha por nós. Não é na nossa força, como diz Davi, não é na minha força, na sua força que nós vencemos a batalha, mas é no Senhor que nós vencemos, né? E quando a gente desfalecer, porque nós somos falhos, tenha amigos para te sustentar, né? Para sustentar suas mãos cada vez mais alto, cada vez mais invocando o nome do Senhor. Amém? É tempo de clamar. Nós somos um exército unidos em Deus. Amém? Esteja unido em Deus. Pai querido, Pai de amor, diante da tua presença, mais uma vez nós queremos clamar a Ti por essa presença do Senhor em nossas vidas. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, a Tua presença, invocamos a Tua presença, ó Deus, sobre nossas vidas, sobre a Tua igreja, e que cada um dos Teus filhos, Senhor, esteja se unindo, se conectando, se achegando à Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, e que sejamos limpos e justos diante de Ti, para quando a gente abrir a nossa boca, invocar o Teu nome, a nossa oração seja eficaz, que sejam curados os doentes, que as famílias sejam verdadeiramente refugiadas em Cristo. Em nome de Jesus, que corramos para esse refúgio, que corramos com nossa família para esse refúgio e estejamos seguros em Ti, nosso Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu profetizo a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos. Eu profetizo a união dessa igreja. Eu profetizo, Senhor, o dom do amor sobre essa igreja. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, unidade, coinonia no Senhor, uns com os outros, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.